Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, todo domingo nós estudamos nesse período o livro do profeta Amós e hoje estamos no capítulo 5. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo de Amós tem a nos ensinar. Amós capítulo 5, versículos 1, 2 e 3 dizem assim: Ouve essa palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1.000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. O que Deus está dizendo aqui? Que o povo de Israel, em sua grande maioria, eles não estavam seguindo a Deus. Por isso essa lamentação. O que significa uma cidade virgem? Significa a esposa de Deus. Hoje nós conhecemos como a noiva do Cordeiro, né? Então nós percebemos que ele está colocando exatamente isso, que aquela pessoa que estava imaculada, ou seja, o povo de Deus que estava seguindo os conceitos, os preceitos, hoje está cheia de pecado e seguindo suas próprias razões, suas próprias ideologias e até mesmo indo contra a vontade de Deus. Amós capítulo 5, versículo 4, 5 e 6. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro e Betel será desfeita em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. O que Deus está dizendo? Que para ter vida nós temos que buscá-lo. E é isso que está dizendo o povo de Israel daquela época. Que o povo não deve se procurar outros. Talvez seja uma cidade, um governador ou alguma coisa. Não. Busque a Deus. Deus está dizendo, me busque. Eu sou mais que suficiente. Não precisam de mais nada. Sejam dependentes de mim. É isso que Deus está falando àquele povo e que Deus está nos mostrando hoje. Amós capítulo 5, versículos 7, 8 e 9 dizem assim: Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que fez o sete estrelo e a Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. O que Deus está dizendo assim? Que as pessoas precisavam parar de viver uma injustiça, parar de viver o caminho incorreto e realmente colocar o juízo e ter justiça. O povo de Deus tem que ser justo e praticar a justiça. E Deus ainda coloca aqui, né? Procurar o que faz o sete estrelas e a hora. O que ele está dizendo? Olha só o que as estrelas estão fazendo. Mas por que fazem isso? Porque eu fiz assim. Aí ele coloca que ele é forte para destruir até o mais poderoso dos homens e até a mais poderosa das fortalezas. O que ele está dizendo ao povo? Que para ele nada é impossível. Mas quem está falando isso é o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amós capítulo 5, versículo 10 e 11. Odeiam na porta os que se repreendem e abominam os que falam sinceramente. Isso acontece hoje. Vai repreender uma pessoa que se diz ungido. Vai repreender uma pessoa que se diz formada em alguma coisa. Vai falar a verdade. Eles não querem. As pessoas, a maioria hoje não quer, elas preferem ouvir a mentira. Você quer ver o exemplo? Quando os falsos profetas, falsos pastores têm ensinado errado aí, eles escutam. Mas quando muitas pessoas, também existem muitas pessoas que pregam direito e vão falar, não gostam. Elas não gostam. É exatamente o que está acontecendo aqui. Entendeu? E também tem um ponto. Quando uma pessoa usada por Deus vai repreender aquele que se diz aquilo, ele odeia essa pessoa. Odeia. Olha o que está escrito aqui. Entendeu? Por isso tem perseguição, difamação, calúnia, atentado à moral, atentado à imagem, perseguição religiosa. Porque quando o sincero, usado por Deus, vai repreender, vai falar a verdade, esses religiosos que não conhecem a Deus odeiam essas pessoas. Amós 5,11. Portanto, visto que pisais o pobre
e dele exigis um tributo de trigo. Edificar-te casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantares, mas não bebereis do vinho. O que Deus está dizendo? Que a pessoa que tem uma posição melhor, ela está o quê? Pisando naquele que não tem condições. Está sendo injusto, muitas vezes está cobrando indevidamente, não está ajudando. E Deus fala que ele fará justiça. Ah? Amós 5, de 12, 13 e 14 dizem assim: Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais o necessitado na porta. O que ele está dizendo? Aqueles que são algo, que se dizem algo ou são algo, né? É tão grande os pecados dessas pessoas e os erros, os pensamentos errados, suas transgressões, que a pessoa que é justa, que está no caminho correto, que volta o versículo anterior, que vai repreender, que vai dizer que está errado, eles afligem. Entendeu? Eles rejeitam até os necessitados que batem na porta, eles não ajudam os necessitados. E se dizem de Deus, se dizem ungidos, se dizem pastores, se dizem não sei o quê. Cuidado, irmãos. Cuidado. Olha só como o Antigo Testamento mostra muita realidade de hoje. Né? E, infelizmente, as pessoas ainda dizem que é abolido. Né? É impressionante. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Olha só, vai falar alguma coisa hoje, você é cancelado. Vai pregar contra o que a falsa verdade que está sendo colocada hoje. O que é a falsa verdade? Todo mundo tem sua verdade, a verdade relativa. Isso é mentira. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. 2 vezes 2 é 4 e ponto final. Ah, mas eu quero que seja 5, mas não é verdade. Dei um exemplo aqui. Né? E olha o que ele diz no versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. As pessoas, olha só o que está acontecendo em Israel naquele período e acontece hoje. As pessoas diziam que estavam com Deus, mas elas buscavam o mal. Faziam as coisas erradas. Sabe aquelas pessoas que fazem coisa errada e não dói mais a consciência? É isso aqui. O Espírito Santo não consegue mais convencê-las. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo falar para você que você está errado, você não aceita. Isso é blasfemar contra ele. Mas as pessoas não entendem. Nós devemos buscar o bem para que possamos viver. E assim Deus estará conosco. Busque o bem. Dá tempo ainda. Amós capítulo 5, versículos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. Esse o Senhor seria Yahvé, tá? Mais uma vez é o Pai. Em todas as ruas haverá pranto, em todas as estradas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para os prantos os que souberem plantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meu destino do Senhor. Ou seja, as pessoas estão plantando tanta coisa ruim, que quando for na hora de colher, elas vão chorar. Deus vai chegar uma hora que ele vai fazer a justiça. E isso vai doer. Amós 5, 18, 19. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas, não de luz. Por que Deus está dizendo isso? Porque tem pessoa hoje, dentro da igreja, esse dia do Senhor é a volta de Jesus. Esse dia do Senhor é a volta de Jesus. Tem gente que deseja a volta de Jesus, mas não vai ser salvo. Que não está obedecendo, que não está mostrando os frutos de salvação, os frutos de arrependimento, os frutos de uma nova vida, não está guardando a lei, não está obedecendo o que está escrito, e Deus está falando, por que tu quer tanto esse dia se tu mesmo não está guardando? Será um dia de trevas. Deus está dizendo isso aqui é para aqueles que se dizem cristãos e não obedecem. É para ele que Deus está dizendo. E olha o que ele diz no versículo 19. É como se o homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa e em sua mão encostasse a parede e se fosse mordido por uma cobra. Olha só a comparação que Deus faz. Cuidado, cuidado. Preste muita atenção. Você que não obedece, você que não segue, você está pedindo algo que para você não será bom. É isso que Deus está dizendo aqui. E por isso que ele faz essa comparação. Tá? Ele acha que, por exemplo, leão. Ah, Jesus vai vir, eu vou para o céu. Aí chega o urso. Você não vai. Ele entra
na casa dele. Jesus está voltando, eu vou ser salvo, eu estou seguro. Quando ele vai ver, não foi salvo. É isso que está dizendo Amós 5,19. Amós capítulo 5, versículo 20, 21 e 22 dizem assim: Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. Olha que coisa interessante. Mais uma vez ele volta. O dia da volta de Jesus será um dia de trevas. Para quem? Para aqueles que não obedecem, para aqueles que não acreditam. Mas aqui Deus está se prendendo para aqueles que não obedecem. E ele coloca, eu odeio e desprezo vossas festas. O que ele está dizendo? Você pode estar na igreja lá cantando, pregando, sendo tia das crianças, tio das crianças, tocando o que for. Mas eu odeio, não aguento mais isso, porque vocês não me obedecem. Vocês só têm casca. É isso que Deus está dizendo. E ele coloca aqui, ó, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei deles, nem atenderei para as ofertas passivas de vossos animais gordos. O que Deus está dizendo? Você pode jejuar, você pode tocar, eu vou cantar por 24 horas, vou fazer aquilo. Se você não obedece, não adianta. É isso que Deus está dizendo. É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15 já está falando sobre nós há muito tempo. E é isso que Deus está dizendo aqui. Amós 5, 23, 24, 25. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Tem gente que louva a Deus e Deus não ouve. Você consegue entender o peso disso aqui? Tem gente que está na igreja cantando, às vezes até chorando, aquela coisa, mas só é sentimentalismo, espiritualidade zero. Tem muito cristão que faz a vida de sua família um inferno. E é isso que Deus está dizendo. Eu não escuto os seus louvores. Olha o que ele diz aqui. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. O que ele está dizendo? Pratique a justiça. Ofereceste-me vós sacrifício e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Agora Deus volta a comparar essa geração com a do povo de Israel do deserto. Vocês fizeram 40 anos tudo aquilo e a maioria não conseguiu chegar na terra prometida. Por quê? Porque murmurava, porque reclamava, porque não obedecia, porque não seguiu o que está escrito. E muita gente hoje são arrogantes, soberbos, presunçosos, pregam um versículo isolado errado, pregam de maneira errada e estão se achando salvos. Eu já não vou citar redes sociais e nomes aqui, mas eu já vi em redes sociais pessoas altamente arrogantes, altamente soberbas, sabe? Tentando, não sei porquê, eu não vou julgar, mas eu não consigo entender, sabe? Até tentei puxar um diálogo com essas pessoas e até foram grossas comigo, e grossos comigo, né? É interessante, né? Como, infelizmente, como diz mais uma vez a Bíblia, né? É a prova da verdade. Não existe nada novo debaixo dos céus, Eclesiastes diz isso. E Amós 5, 26 e 27. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vós levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus do exército. O que é isso? Em vez de seguir a Deus, está seguindo qualquer outra coisa. Qualquer outra divindade, qualquer outro eu acho, eu penso, falsos profetas, né? Que possamos ter compreendido a importância do estudo de Amós, que Deus continue abençoando a sua vida. Um ósculo santo a todos.